Vamos falar sobre a camada de enlace. Primeiramente, quais serviços ela nos oferece? Lembrando que a camada de enlace, a gente já não está lidando com os hosts finais. A gente está lidando entre um dispositivo e outro, uma conexão direta entre eles. Pois bem, ela oferece o serviço de enquadramento de dados. Ela vai pegar o datagrama da camada de rede e vai adicionar o cabeçalho dela, da camada de enlace. Os cabeçalhos são específicos de acordo com o meio de comunicação entre os dispositivos. Ou seja, independente de qual tipo de enlace seja a comunicação entre eles, o cabeçalho irá mudar. Também temos o acesso ao enlace. Para controlar esses acessos, temos o endereço MAC, que é o Medium Access Protocol, o protocolo MAC. Ou seja, ele vai coordenar as transações de quadros. Os quadros, para onde é que vão. E se podem entrar. Também vai garantir, em alguns casos, a entrega confiável. Geralmente, são implementados somente quando em enlaces com alta taxa de perda. Por exemplo, os sem fios, tipo Wi-Fi. Para que isso? É para evitar muita retransmissão dos dados. Porque muitas vezes os dados se corrompem, a gente perde eles, e para não ter que esperar que o TCP ou qualquer camada acima faça a requisição ou perceba a falta ou erro dos dados, já tem um reenvio já nessa parte do protocolo, da pilha de protocolos, pilha de camadas. Também ela oferece correção e detecção de alguns erros. Pronto, onde é implementada a camada de enlace? No caso, temos o adaptador de rede, também conhecido como placa de interface de rede, a NIC. Pois bem, a camada de aplicação, transporte, rede e enlace, elas funcionam na CPU e na memória do hospedeiro, dependendo de quem ele seja. É tanto que as aplicações consomem nossos dispositivos, consomem recursos. Aí tem um barramento que leva esses dados de aplicação até a camada de rede e camada física, que elas controlam e transmitem os dados, respectivamente. Bem, aí como é que a gente lida com detecção e correção de erros? Primeiramente, a gente tem o datagrama, a gente vai juntar ele com o cabeçalho e vai formar os nossos dados. Para garantir se chegou correto, ou então até mesmo corrigir, vamos precisar de alguns dados adicionais, que no caso seria esse EDC. Quando a gente enviar os dados até outro nó, ele vai receber certos dados, tipo de linha e também para verificar erros, o EDC linha. Aí a gente vê se do D linha que a gente recebeu, a gente consegue chegar no EDC linha. Se isso ocorrer, é porque os dados não foram modificados ou perdidos no caminho. Se não, eu percebo que aconteceu um erro. Depois que eu percebo que aconteceu um erro, eu posso tentar ajeitá-lo ou pedir uma retirada. O primeiro tipo de detecção é o bit de paridade. No caso, o problema dele é porque ele não detecta múltiplos erros pares ou erros em rajadas. No caso, nosso dado é 1011. Como seria o bit de paridade? É um bit a mais que eu vou colocar no meu dado, de forma que a soma deles seja par ou seja ímpar. No caso de paridade par, eu quero que a soma dos números uns seja par. Então, no caso, já tem 1, 2, 3. Então, nosso bit de paridade par, esse de cima, tem que ser 1. Pois assim eu teria 4 uns, que é o número par. Já na paridade ímpar, eu preciso de um número ímpar de dados. Ou seja, 0. Então, meu bit de paridade vai ser 0, pois a soma dos bits uns já é ímpar. Pronto. Eu também posso resolver um problema de consertar utilizando a paridade bidimensional. No caso, eu coloco em uma matriz os dados. Para cada linha, para cada coluna, eu já é um bit de paridade.
E na interseção das paridades, eu coloco uma paridade das paridades. Ou seja, digamos que eu mande esses dados que estão aqui no meio. Aqui ó, os dados como eles são. Do lado direito e o lado inferior são os bits de paridades. No caso, quando eu envio os dados, do outro lado ele chegou com um erro. Como é que eu percebo que aconteceu um erro? Eu vejo que a paridade não está certa em alguns cantos. Na segunda linha, se for paridade par, ele deveria ter um 1 na extremidade. Do mesmo jeito, na coluna. Na extremidade da coluna eu deveria ter um 1. Que estamos lidando com bit de paridade. Nesse momento a gente percebe que o bit modificado ele está na coluna 2 e linha 2. Com isso, como é um erro simples, eu já consigo modificá-lo. Pronto, agora temos a soma de verificação. Ela se resume a dividir em pequenas partes o nosso dado, somar essas partes, fazer complemento de 1 e pronto, enviar os dados e o complemento de 1. No caso, nosso dado era 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1. E a gente dividiu ele em duas partes, de cada um com 5 bits. Se a gente somar, vamos ter o resultado 0, 1, 0, 0, 1. Aí eu transformo o complemento de 1. No caso, ficaria 1, 0, 1, 1, 0. Ou seja, onde é 0 vira 1 e onde é 1 vira 0. No caso, eu mando esses dois dados. Eu mando o meu dado e eu mando o somador. Chegando lá, eu vou fazer o mesmo processo. E eu vou chegar até 1, 0, 0, 1, que é a soma de todos os dados. E eu vou somar com o meu bit de paridade. E a soma de verificação. Aí se eu somar a penúltima linha com a última linha, vai sempre dar 1 em todos os bits. Se não der é porque ocorreu algum erro. Pronto, agora é a verificação de redundância cíclica. Aqui simplesmente a gente resume em fazer inúmeras divisões até que chegue um ponto que chegue no resto. Depois de atingir esse resto, eu concateno no final dos meus dados esse resto. No caso, os divisores é um número pré-definido e o dividendo é o meu dado. Qual é a intenção aqui? A intenção aqui é para quando eu chegar do outro lado, quando eu dividir de novo por esse número pré-definido, o resto dê sempre zero. Se o resto não der zero, é porque eu identifiquei um erro. Mas por que tem que dar zero? Porque eu estou simplesmente pegando uma divisão do meu dado, e essa divisão, se ela gerar restos, e eu pegar esse resto e concatenar no final, quando eu fizer a divisão de novo desse número por esse divisor, eu vou ter resto igual a zero. É uma lógica matemática, também funciona na matemática normal, e é nisso que é embasado essa técnica.